Olá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre doutorado. Finalmente eu cheguei ao doutorado, mas não foi de uma hora para outra, né? Então em 2015 eu defendi meu mestrado, passei, me tornei mestre e eu fiquei um ano estudando, trabalhando, né, tentando desenvolver de alguma forma aquilo que eu aprendi no mestrado, envolvido sempre com a Associação Catarinense de Bibliotecários. Desde 2010 eu estou na Associação Catarinense de Bibliotecários. Eu coordeno ali com uma equipe que vem e vai e me ajuda bastante com a revista ACB, Biblioteconomia em Santa Catarina. Então eu fiquei como editor desde 2010, tive uma grande ajuda da Marli Machado, que era a editora anterior, a professora Úrsula Blattmann, agradeço de coração, e entre outros colegas que vieram, né, ajudaram bastante com a edição, que é um processo que no começo eu fiquei preocupado, mas estamos aí há 9 anos já. Então, em 2016 eu fiquei estudando para escolher matemática que eu pudesse levar para o doutorado, porque eu gostei da competência em informação, mas eu gostaria de explorar uma outra temática, ou seja, arranjar mais problema, né? Porque quando eu pesquisei para o mestrado, eu estudei competência em informação, estética, biblioteca pública, bibliotecário, só. Fenomenologia. Bom, só, mas é muita coisa. Para o doutorado, eu desenvolvi uma pesquisa voltada para a biblioterapia. Então eu propus aplicar a biblioterapia e analisar os registros, as gravações das vivências de biblioterapia para poder fazer essa análise e desenvolver a tese. Bom, passei. A professora Clarice Fortecampo Caldin me aceitou como o único doutorando da carreira dela e o último, né? O primeiro, único e último, porque ela está em vias de aposentadoria, ela vai, né, logo curtir a vida e, claro, continua como colaboradora, mas desacelerar um pouco desse ritmo corrido, frenético e louco que é o da academia, da pesquisa, da ciência. Mas eu fico muito feliz que ela resolveu aceitar o desafio de me orientar, de trabalhar comigo. E estamos quase qualificando o projeto. Falar nisso, eu tenho que terminar esse vídeo logo para terminar o meu projeto e encaminhar para ela. Enfim, vamos pular esse assunto e vamos entrar aqui no processo seletivo. Então eu li todos os artigos, todos os livros que eram indicados lá no processo seletivo e entreguei o projeto foi aceito, não lembro a ordem do que eu vou falar. Fiz a prova, passei, a prova estava incrivelmente dentro de muita coisa que eu estudei, que eu propus e que eu já havia estudado para o mestrado. Então eu consegui fazer uma prova e sair de lá feliz. O resultado foi positivo, né, tanto para o projeto quanto para a prova. Eu fui para a entrevista. Na entrevista fizeram um monte de perguntas. Foi um momento gostoso, tenso, mas interessante de ser feito e de passar. Indico, né, para você que queira fazer tanto o mestrado quanto o doutorado, que se jogue e faça mesmo, sem medo, tá? As portas estão abertas para todos que tentam e se dedicam e propõem um projeto interessante ou um projeto bem escrito, claro, utilizando sempre a literatura que é proposta para estudo, até para a prova. Enfim. No doutorado, eu tive várias disciplinas duras, difíceis para mim, né? Foram disciplinas desafiadoras que eu tive que me desafiar enquanto pessoa, enquanto leitor. Tivemos uma carga forte também de filosofia, muita coisa que a gente vai lendo, relendo e relendo para poder assimilar um pouco. Muitas dúvidas ficaram, muitas coisas
Muito do que eu li e estudei nas disciplinas eu pude aproveitar no projeto. E eu caí na besteira de fazer várias disciplinas ao mesmo tempo, né? Então, eu fiz uma junto com o pessoal do mestrado, uma só com o pessoal do doutorado. Aí, quando uma disciplina terminou, eu já fui para a engenharia e gestão do conhecimento fazer uma pesquisa sobre metodologia qualitativa. Depois, quando as disciplinas encerraram, eu fui para a UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, fazer disciplina na História, que era sobre a arte da história, arte da escrita e da leitura, algo assim, com a maravilhosa professora, né, lá da História. E Maria Tereza Santos Cunha, adorei a aula com ela, pessoa incrível, aprendizado enorme. E também fiz com a Gisela Egert-Steindl, que foi minha professora na graduação, uma disciplina que era a Biblioteca e Sociedade na Educação na UDESC. E foi uma disciplina que eu estou usando bastante a literatura para o projeto. A professora Gisela já conseguiu a aposentadoria e a minha professora também, que foi orientadora do TCC, Maria Emília. Então, pessoas importantes passaram nesse processo, né, de educacional, formação enquanto profissional, enquanto pesquisador. E eu lembro que nós entramos na aula de fontes de informação com a professora Úrsula Blattmann, e no primeiro dia de aula ela nos pediu para apresentar e nos recebeu com um abraço e falou para que pudéssemos nos abraçar, porque estávamos num ambiente muito duro, muito sério, muito rigoroso, com muitas cobranças, mas que nós precisávamos nos ajudar. E uma das formas de nos ajudar era sempre termos um abraço, uma boa acolhida. E foi um momento incrível que todas as aulas seguintes nós procurávamos pelo menos nos abraçar. Não todos, mas às vezes a gente buscava os mais próximos ou que estavam próximo da gente naquele dia. E quando não havia um ou outro, hoje não tem abraço. Então foi um momento que nos trouxe um certo alívio, foi importante, foi muito importante para a gente. E a Úrsula, maravilhosa, né, ela acabou nos ensinando a disciplina, nos ensinando métodos de análise e busca em fontes de informação, o olhar para as fontes de informação, e propôs que nós fizéssemos uma leitura de textos literários, escolhida por nós, mas que fosse daquele ano. Então era 2017, que eu estava entrando no doutorado, eu tinha que escolher um livro que foi publicado, lançado em 2017, para ler e resenhar. Eu escolhi um livro que, para o momento, não foi uma boa escolha. O nome do livro era Resistência. Contava a história de duas irmãs, elas eram gêmeas, e que passaram por um processo muito triste e pesado em Auschwitz. O Mengele fazia experiências com gêmeos, e elas foram colocadas nessa situação também de experiência. Quando ele começa a fazer experiência com uma das gêmeas, eu parei a leitura porque, para mim, naquele momento, foi um momento pesado que eu não estava afim de ler aquilo, pesou de tal forma que eu deixei de lado, comuniquei à professora, ela falou, não tem problema. E outros colegas leram outros textos, compartilharam. Então, a leitura ela está sempre nos procurando, ela está sempre nos rodeando, e quando nós não estamos lendo, alguém nos compartilha a leitura, e isso é muito bom, porque ela nos provoca de forma a você querer pegar aquele livro, querer ler, ou ler algo parecido. Então, acho que estou falando muita palavra então, mas esse processo de doutorado foi assim, né? Muita leitura pesada, dura, difícil entendimento, que você precisa ler, reler, fichar e reler, e voltar para o fichamento, ver se está ok, praticar a escrita mesmo. E toda a disciplina a gente tinha que fazer um artigo como exercício final para a disciplina, buscando uma publicação, né? E para mim foi bom, rendeu bons frutos, tem algumas publicações aí.
E agora, né, já terminei as disciplinas. No segundo ano eu tive a oportunidade de, junto com as professoras da universidade, estar em sala de aula, fazer estágio de docência, então trabalhei com a biblioterapia. Foi um momento incrível em que eu estive com os alunos, ajudei a elaborar projeto, a desenvolver o projeto. Então nós aplicamos a biblioterapia em vários espaços. Professora Marli Dias, professora da disciplina, Clarice me ajudando nos bastidores durante a orientação. Eu pegava muitas dicas com elas e dessa experiência tivemos 2 equipes ou 3 equipes que publicaram artigo, outras 2 vão publicar ainda. E é isso, né? A gente vai recebendo ofertas. Eu tive a oportunidade 2 vezes de ir no NET, Núcleo de Estudo da Terceira Idade, professora Patrícia, ela me convidou para falar com os idosos, que são pessoas super esclarecidas, estudadas, que estão lá para desenvolver o cognitivo, participar, socializar. Então eu fiz 2 mediações de leitura em uma vivência de biblioterapia. Primeiro eu trabalhei forte o texto da Marina Colasanti, A Moça Tecelã, e da segunda vez o texto... Fugiu qual foi o texto da segunda vez. Mas era um texto de humor. Eu trabalhei o Luiz Fernando Veríssimo, O Homem Trocado. Trabalhei crônicas para gostar de ler. Então tinha uma história da Dona Custódia. E teve um outro livro que não veio à memória agora. Mas eu trabalhei bastante a questão da gratidão. Acho que foi Nicolas. Também fui convidado a participar de uma vivência de biblioterapia na própria biblioteca pública. Então eu e Carla Souza. Carla Souza é aplicadora de biblioterapia, ela é consultora de biblioterapia, ela é especialista em biblioterapia, fez um mestrado também com a professora Clarice e hoje ela trabalha com a biblioterapia em sala de biblioterapia. Ela tem um clube de livro e ela tem um curso online de biblioterapia. Depois eu deixo também na descrição todos os links para as páginas da Carla Souza, que eu recomendo, já fiz, já participei. É o meu momento terapia, o meu momento alívio dessa dureza que é o dia a dia, o trabalho, pesquisar, publicar e dar conta do nosso trabalho e da nossa rotina, né? Então a Carla, ela é a pessoa que me ajuda aí com a biblioterapia fazendo efeito no meu corpo, para eu entender mais ainda sobre biblioterapia e levar para a minha escrita da tese. Acho que eu falei demais. Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. Depois eu tive uma experiência sozinho na biblioteca pública, porque a minha experiência com a Carla foi durante a semana do livro infantil, em abril, e uma escola não pôde vir. Aí quando elas puderam vir, eu atendi, né? Então eu fiz uma vivência de biblioterapia com uma escola da Grande Florianópolis, da ilha, e foi um momento muito gostoso que nós falamos sobre medos, sobre raiva, sobre bullying, tudo isso provocado pela leitura, pelo texto. A discussão ficou em aberto, os alunos se posicionaram, muitos se colocaram na escrita e pela escrita eu pude perceber quais eram as preocupações, quais eram os medos. É um momento que eu me dou, mas eu aprendo muito, eu recebo muito. Então eu digo que é um presente trabalhar com biblioterapia. Um outro momento eu falo sobre o que é biblioterapia, né, quais são os elementos, quais são os benefícios, e eu entro mais nessa vertente, tá bom? Eu acho que era isso. Eu ainda estou desenvolvendo o projeto, eu devo qualificar agora em agosto ou setembro, acho que é setembro, então eu já estou em fase de convite de banca, de pedir para a professora agendar o espaço onde vai ser feita essa qualificação. E torçam por mim, que tudo fique muito bem e que a banca contribua, vai ser muito bem recebida toda a contribuição. Estou falando bastante, né? Mas é isso, acho que porque eu estou empolgado, eu estou fazendo algo que eu amo, algo que eu gosto, algo que me instiga, me incentiva. É isso, gente.